A história não é apenas um relato do que já aconteceu, é também a forma como escolhemos lembrar aquilo que fomos. O convidado de hoje dedicou a sua vida a esta missão: compreender o passado português na sua dimensão global e o impacto que ainda hoje tem na forma como olhamos para o mundo. A sua voz tornou-se um sinónimo de clareza, rigor, precisão e paixão. Um guia sobre o passado que nos ajuda a compreender aquilo que ainda somos no presente. Com uma obra vasta e profunda, tem revelado o lado humano da história. Os impérios, as viagens, mas também as escolhas, as dúvidas e as memórias daqueles que definiram o nosso passado. Neste episódio, o Mosteiro acolhe o professor e historiador João Paulo Oliveira e Costa. O professor João Paulo Oliveira e Costa é uma das vozes mais influentes da historiografia portuguesa contemporânea. Ao longo de décadas de investigação e escrita, tem-nos ajudado a compreender o lugar de Portugal no mundo e a herança complexa que os séculos XVI e XVII deixaram no nosso imaginário coletivo. É professor catedrático do Departamento de História da Universidade Nova e titular da Cátedra Unesco O Património Cultural dos Oceanos. Entre muitos outros ofícios, é também investigador do Centro de Humanidades, que dirigiu entre 2002 e 2020. Em 2015 foi distinguido com a Ordem do Sol Nascente pelo Imperador do Japão. Autor de obras fundamentais, como a biografia do Manuel I ou ensaios de história luso-nipónica, construiu uma visão profunda e humana do nosso passado, onde reis, navegadores e diplomatas se tornaram uma parte de uma narrativa feita de decisões, riscos e consequências. Hoje recebemos este professor e historiador para conversar sobre o peso e a atualidade da história, sobre o que permanece, o que mudamos e como o estudo do passado pode ser uma ponte para olharmos para o presente. Professor João Paulo Oliveira e Costa, seja muito bem-vindo ao videocast do Mosteiro. Obrigado por participar. Obrigado pelo convite, é um gosto. Senhor professor, de uma certa forma, o historiador é um contador de histórias verdadeiras que realmente aconteceram. Para si, o que distingue o rigor académico da arte de narrar o passado? Bom, eu acho que as duas coisas têm que se combinar. O rigor académico significa que eu tenho que ser fiel àquilo que a documentação me mostra. Mas tenho que saber cruzar a informação. Eu digo sempre aos meus alunos, o pior inimigo do historiador é a crónica, porque uma crónica só por si não nos diz nada. Temos apenas a narrativa de um cronista, que é sempre uma pessoa engajada com interesses. Se eu só tenho uma informação através de uma crónica, o que eu digo nos meus textos é segundo o cronista tal, foi assim. E é um segundo que já me está a prevenir. Ou seja, nós em história temos que cruzar informação, temos que privilegiar certas fontes em relação a outras, temos que fazer, portanto, uma crítica, e essa crítica é fundamental. Agora, uma coisa é eu narrar factos de uma maneira muito, muito densa, outra coisa é conseguir depois. Eu acho que é a maneira como a história pode ser aberta à comunidade, em que essa mesma certeza e esse mesmo rigor consegue ser apresentado de uma forma que seja acessível à maior parte das pessoas. Um texto académico puro e duro é lá para a Torre de Marfim, é uma linguagem densa, carregada de anotações, ou seja, é um texto científico. Portanto, há duas vertentes, ao texto científico e ao texto de divulgação, que eu acho que no caso da história é fundamental, porque se nós, historiadores, trabalharmos só uns para os outros e aquilo que nós encontrarmos de novo ficar fechado na academia, aquilo que é a memória coletiva fica na mesma. E, portanto, o nosso trabalho, e se eu continuo a ser historiador como foram gerações antes de mim, não é para repetir aquilo que os meus antecessores disseram, que isso já está dito, está escrito, está resolvido. É para acrescentarmos, é para apresentarmos, por um lado, nova informação, por outro, novas interpretações, porque, como é normal, ao mudar o tempo, ao mudar as nossas perspectivas, ao mudar a nossa experiência do presente, também a visão sobre o passado pode ser repensada
não é distorcida, mas repensada à luz de novas hipóteses, de novos testemunhos, de novas capacidades de análise, o que no caso dos arqueólogos, ou mesmo no nosso caso, através de novos instrumentos, nos permitem ver com outro olhar a própria informação. Vou só um exemplo muito rápido. Quando eu comecei a trabalhar há 40 anos, ninguém fazia arqueologia moderna, portanto, ninguém fazia arqueologia, ou quase ninguém fazia arqueologia, para os séculos XV e XVI. Eu hoje não posso trabalhar em história do século XV e XVI sem contar com aquilo que são as informações que os meus colegas arqueólogos, através dos seus achados, me dão da cultura material. E uma coisa é dizer que há um certo tipo de copos, outra coisa é os copos que nós encontramos. Uma coisa é dizer que há um certo tipo por exemplo, de objetos para guardar o açúcar, outra coisa é os objetos que nós encontramos mesmo. Ou seja, a própria pesquisa histórica permite-nos reinterpretar e recomeçar. E, portanto, a arte de escrever de uma maneira acessível, eu creio que é fundamental para que a história seja de facto útil às pessoas. Falando um pouco sobre o seu papel enquanto professor, a história de Portugal continua a ser contada em fragmentos, assente em acontecimentos e factos documentados, ou já é possível compreender a nossa história como um todo coerente? Tecnicamente, ou seja, ao nível da academia, em regra, continua a ser contada aos pedaços. Eu fiz o exercício contrário quando publiquei o Portugal na História, uma identidade, fiz o exercício ao contrário, mas tive que o assumir como um ensaio histórico, mais do que como um texto histórico tradicional, porque há muito a ideia de que numa narrativa, para cada época, há os seus próprios especialistas e que são os especialistas, são como se fossem donos de cada um daqueles pedaços do tempo. O que em parte se percebe, porque para todos os efeitos, eu não sei falar com o mesmo rigor do século XII que sei falar do século XV ou XVI. Agora, para se perceber o país, mais do que o rigor do pormenor, é preciso realmente tentar chegar a uma ideia. Hoje temos informação mais do que suficiente para olharmos um a um para este tempo longo que são, no nosso caso, os 900 anos de história política que o país tem, mas a que se pode juntar 2000 anos de civilização ou mesmo 4 ou 5 mil. E, portanto, esse exercício pode ser feito. Há elementos mais do que suficientes para o fazer. A maior parte dos académicos tem pudor porque nós estamos demasiado marcados por esta questão dos compartimentos. Mas são fases. Eu dou o exemplo que na minha faculdade nós fizemos agora uma reforma curricular, onde reintroduzimos, literalmente, umas 10, 15 cadeiras todas de opção, mas reintroduzimos cadeiras de longa duração, ou seja, em uma equipa, muitas vezes um único professor, pode dar temas que não são de uma época específica. Eu dou a história da humanidade sozinho. Então, a história da humanidade começa com o Big Bang e vai até à ficção científica. Porque o que está a acontecer é que nos últimos 10, 15 anos, a nível internacional, está a recomeçar aquilo que é chamado lá fora a Big History, ou seja, esta capacidade de olhar para a humanidade em geral. Para ser possível olhar para a humanidade em geral, também é possível olhar para um país e para um povo em concreto que é o nosso. E, portanto, sim, neste momento é possível, independentemente daquilo que são as características, os tiques da academia, é possível, há informação, é preciso que as pessoas tenham essa capacidade também, essa capacidade de arriscar, de falar de uma maneira interpretativa e de uma visão geral de coisas que não conhece no pormenor, mas que também a história não se faz só de pormenores, senão ficamos com as pernas das moscas, não é? Mas enquanto historiador, tanto estudioso, investigador, o que é mais fascinante para si? São os grandes acontecimentos da história ou os pequenos gestos que mudaram o curso da história? Sabe que é difícil dizer que eu gosto mais de uma coisa do que da outra, porque ambas me fascinam. Eu sou um obcecado pela história, quer dizer, desde criança. E, portanto, tanto me fascina o grande acontecimento, não é? Ou aqueles acontecimentos, ou o acontecimento, por mais discreto que seja, é um acontecimento revolucionário, a passagem do Cabo Jador. A passagem do Cabo Jador foi feita por meia dúzia, uma tripulação, talvez tivesse 20 homens no máximo, avançam pouco mais que são umas 10 léguas para sul do Cabo Jador, mas aquele acontecimento que ninguém deu por ele naquele momento, é que é protagonizado por pouquíssimas pessoas, que, do ponto de vista do conhecimento objetivo, não acrescenta nada rigorosamente ao conhecimento que o país ou a sua civilização da cristandade têm. A verdade é que o impacto que aquela passagem, o impacto que ela tem é psicológico, afinal pode-se passar o Cabo Jador, afinal pode-se passar o Cabo Jador e não morremos, não aparecem monstros, a água não ferve, e portanto é como se estilhaçasse um para-brisas que nunca mais ninguém deixou de
avançar pelo oceano adentro com medo dos monstros, mesmo que tenham continuado a pensar que eles existissem mais cedo ou mais tarde, mas a verdade é que é um acontecimento discretíssimo, mas com um impacto na história da humanidade que vem até aos nossos dias. É um exemplo, não é? É um exemplo desse género. Tanto e apraz-me e também seduz muito olhar para as pequenas coisas que nós muitas vezes apanhamos a. Eu dou um exemplo, tem a ver até com o período do livro e com o período que vamos aqui conversar. Há um acontecimento, há um documento muito interessante que Dom João II escreveu ou assinou um mês antes do filho morrer. Portanto, estamos no princípio do verão de 1491, já está em Santarém, onde depois o filho vai morrer naquela corrida louca do cavalo na Ribeira de Santarém, e o rei diz que promete a Dom Manuel, então duque de Beja, mas nada destinado ao trono, e promete-lhe que se ele morrer sem filhos, quando o casamento do Dom Manuel era uma obrigação de resolução do próprio Dom João II, e portanto ele como está a dizer, olha, eu não te vou deixar casar, isto ficas por aí, que tomava conta da casa dele e tomava conta dos criados todos. Portanto é um Dom João II que diz, eu sou senhor do destino do meu cunhado e do meu primo. E um mês depois esse cunhado e primo que estava destinado a não ser nada, porque ele nem sequer o ia deixar casar, torna-se o herdeiro do trono porque o filho cai do cavalo. E, portanto, é muito interessante às vezes, mas aquele documento em si mostra-nos muito do que é aquilo que é a expectativa do rei, que está à espera é que a nora engravide e não que o filho caia do cavalo. E como tudo depois pode mudar, mas ao mudar à frente, eu tenho aquele documento que me diz qual era a política do rei nas vésperas de tudo mudar por um acontecimento fortuito, mas que uma vez mais é avassalador para a história de Portugal. Pegando exatamente nessa mudança, um dos temas que nós temos na sociedade contemporânea é a velocidade a que tudo muda. Ahm, a história deve ser questionada e recontada a cada geração que vai vivendo, ou é algo completamente fechado sobre o qual nós já não temos o poder de mudar? Os factos são os factos, ou seja, já desde que eu nasci, que Ceuta foi conquistada a 21 de agosto de 1415 e que a Sim. Batalha de Aljubarrota foi a 14 de agosto de 1385, depende do que é que, ou seja, mas mesmo factos que nós pensamos que muitas vezes estão resolvidos, há uns anos atrás, alguns dos meus colegas demonstraram, é um pormenor, a história também se faz disto, demonstraram que afinal Dom João I não morreu no dia 14, nas primeiras horas do dia 14 de agosto, mas com a certeza nas últimas horas do dia 13 de agosto. É uma coisinha de nada. Não, é muito interessante porque mostra como, na altura, como o 14 de agosto era o aniversário da Batalha de Aljubarrota, como, na altura, se manipulou a história para engrandecer ainda mais a figura de um dos reis mais extraordinários da nossa história. E, portanto, ainda hoje há coisas mesmo no pormenor que podemos retificar. E outra coisa é a própria interpretação, ou seja, a maneira como nós hoje falamos sobre a história da expansão portuguesa, que é a minha especialidade, não é a mesma como se falava no princípio do século XX, não é a mesma como se falou em vários momentos da história, quando a história depois foi muito marcada pela influência marxista, foi vista de uma maneira estritamente economicista, outras vezes foi vista de uma maneira estritamente ideológica ou religiosa, e portanto, nós com o passar do tempo, muitas vezes essas camadas da própria interpretação, podemos juntá-las todas. Eu não dispenso, na minha análise contemporânea, atual, da história da expansão, não dispenso nem as visões, nem o olhar marxista que fez da expansão essencialmente um grande negócio, porque o foi, mas também não dispenso a visão que nos transmitiu a ideia da dilatação do cristianismo, da propagação política do reino, que também aconteceu, e acrescento outras, que há coisas que vamos estudando. Eu só muito recentemente é que me apercebi da dimensão extraordinária da mestiçagem no Brasil dos séculos XVI e XVII, por exemplo. Portanto, porquê? Porque só agora é que se chegou a essas fontes. É um exemplo muito claro. Os traços principais da evolução do que é a construção do Brasil são conhecidos nas suas linhas gerais, quando é que as diferentes cidades são fundadas, quando é que há os embates com os franceses, com os neerlandeses, como é que se progride para o interior do sertão, aliado e em guerra com diferentes grupos indígenas em cada momento, mas há informação que tardou a ser. Por isto, quando eu comecei a estudar há 40 anos, os brasileiros estudavam basicamente o Brasil Império. O Brasil Império é depois da independência. Sim. E a minha colega, portanto, eu entro no primeiro mestrado em História da Expansão que houve aqui em Portugal,
e cada um de nós ficou com um território quase como uma cotada ao início, porque éramos 15 e havia muitos territórios, porque nada estava feito desse ponto de vista. Eu fiquei com o Japão, uma colega minha ficou com o Brasil. Durante 10 anos, ela era uma espécie de oráculo do Brasil, porque ela fez a tese sobre o século XVIII, mas mais ninguém trabalhava. Depois é que apareceu mais um colega, e portanto só chegaram ao século XVI, os próprios brasileiros só chegaram ao século XVI do Brasil, talvez há 20 e tal anos atrás, há 30 anos atrás. E portanto, mesmo a documentação estava por estudar e ainda continua a haver. As pessoas têm ideia, garanto-lhes que ainda há milhões de documentos por ler. Há milhões de documentos inéditos ainda, mesmo para períodos onde temos muito pouca documentação, como são estes períodos do século XV, do século XVI. Há coisas que aparecem e, portanto, tudo isto nos ajuda a perceber que podemos, de facto, reinterpretar e devemos. É o trabalho. Mas eu tenho agora uma geração de alunos que estão a trabalhar comigo, por exemplo, sobre a presença de portuguesa no Japão. Eu trabalhei sistematicamente 20 anos sobre os portugueses no Japão. Os meus alunos, que agora trabalham, estão a fazer as suas teses, hoje estão a pegar, o que é que eles estão a fazer? Estão a ir a analisar detalhadamente documentação de que eu me apercebi, que eu pude dizer existe isto, tem esta ideia, mas eles agora estão a aprofundá-la porque têm tempo que eu não tive e depois haverá outros que se calhar ainda vão ter tempo para ver outras coisas mais aprofundadas a seguir. E portanto é assim, a história tem sempre, a história é um fazer e desfazer, mas isso é assim mesmo. Há pouco o senhor professor falou de Dom João II, que acaba por ser um dos reis mais conhecidos dos portugueses, que está diretamente relacionado com a expansão. O período de 1479 a 1483 marcou uma mudança decisiva no nosso país e coincidiu com a transição entre o seu pai e, portanto, o início do reinado de Dom João II. Este período trouxe mudanças significativas ao rumo político do país. O que estava realmente em jogo nesta altura? É um período complexo. Nós estamos num século XV europeu em que a maior parte das monarquias, sobretudo aquelas que estão mais próximas de Portugal, ou seja, a castelhana, ou no fundo a Península Ibérica como um todo, porque a Rainha de Castela vai-se no fundo casar, que vai ficar casada com o rei de Aragão, então dos dois reinos, aquilo que é a unidade espanhola que vai concretizar-se no século XVIII, começa a esboçar-se no final do século XV. Estamos no período da grande unificação da França por Luís XI, que está, mas porque a França era um fragmento que está, mas que vai precisar do princípio do século VI para estar organizada. Estamos no rescaldo da Guerra das Rosas na Inglaterra, onde temos um tio a assassinar sobrinhos para ficar com o poder. Portanto, estamos num tempo muito complexo de lutas políticas a que Portugal não foge. E, portanto, nesse contexto, em Portugal, temos, em 1479, o rei Dom Afonso V. Dom Afonso V foi sempre um rei muito, lá está, foi um rei que a cronística maltratou. É o africano, o homem que só pensava, parece uma espécie de tontinho que só pensava nas guerras da África. E aquilo que a documentação nos mostra não é isso. Aquilo que a documentação nos mostra é um rei que foi centralizador, isso não sou eu que digo, foi o meu colega João Cordeiro Pereira há 30 anos, e que foi um rei interessadíssimo, ao contrário do que são os cronistas, interessadíssimo pelos descobrimentos. Para mim, só um pequeno parênteses, eu vou explicar como é que a diferença entre a crónica e o documento. Na crónica, João de Barros diz que Dom Afonso V, desinteressado dos descobrimentos, arrendou o comércio da Guiné a Fernão Gomes, cidadão honrado de Lisboa e que ficou com a obrigação de fazer as explorações. A leitura marxista destes textos diz que cidadão honrado é um burguês, não cidadão honrado é um nobre, porque temos que respeitar os conceitos de cada século. Eu posso interpretar com o meu olhar, mas não posso pôr o meu olhar à documentação. Um cidadão honrado é um nobre, nunca é um plebeu. E, portanto, o Fernão Gomes não era burguês nenhum, o Fernão Gomes era da baixa nobreza e depois vai crescendo com este negócio todo. E nós, na crónica diz que ele tinha que fazer descobrimentos, mas nós conhecemos o documento da renovação do contrato. E na renovação do contrato não diz nem tem que continuar a fazer descobrimentos, nem tem que passar a fazer descobrimentos, nem que deixa de fazer, nem que portanto, não há, na relação do rei há um documento que é um contrato, que vale muito mais do que a informação da crónica, e as pessoas tendem a olhar para a crónica, que é muito mais fácil do que andar a ver os documentos. O que está em causa naquele tempo é, de facto, uma sociedade que está crispada, porque, grosso modo, acontece, Dom Afonso V é um rei que geriu digamos, com inteligência, a pressão da aristocracia. Havia muitos aristocratas. Aristocratas, estou a falar tanto de nobres, filhos ou netos de rei. Portanto, gente muito próxima e gente da família real. Esses aristocratas, filhos e netos de rei, são todos ou duques, a maior parte deles, os principais, os mais velhos, são duques e marqueses.
O Dom Afonso V compensou isso criando aquilo que as pessoas acham que é uma facilitação da nobreza, mas que foi uma centralização régia inteligentíssima, que criou uma rede de condes, ou seja, de titulares que tirados da fidalguia, mas tanto uma fidalguia, porque a nobreza não é tudo igual, não é? Os aristocratas é uma coisa, depois há os fidalgos, há nobres que não são fidalgos, entre os fidalgos há os que são dom e os que não são dom. Tudo isto tem que ser percebido e tudo isto tem que ser hierarquizado para que as coisas façam sentido. E o Dom Afonso V criou uma rede de condes, que no fundo é gente que vive da graça régia, enquanto que o Duque de Bragança era evidente que o filho ia ser do Bragança na mesma. Um conde de Abrantes ou um conde de Cantanhete, se não é fiel à coroa, o filho não terá o título, muito provavelmente. E, portanto, às vezes dar coisas torna as pessoas mais dependentes, porque, para que essas doações se perpetuem em vez de se perderem. E, portanto, a sociedade está crispada e o que acontece é que Dom João II, nesse período que é príncipe e está quase a ser rei, e acaba por ser rei em 1481, é aquilo que eu há pouco tempo disse numa entrevista, que é um homem só. É um homem só porque só tem uma irmã que não tem filhos, portanto ele não tem outros irmãos que o secundem, não tem sobrinhos e só tem um filho. E não vai ter mais. Sim. E portanto é um homem muito só, quando só os Braganças eram 4. Os Viseus eram pelo menos 2. E tudo gente com prosápio, tudo gente com uma grande sede de cada vez mais poder. Neste contexto, num contexto em que no exterior os reis estão muito acossados, exatamente pelos parentes próximos também, percebe-se que Dom João II se sentisse ameaçado. Depois é da feitio das pessoas. Eu acho que Dom Manuel I também chega ao poder sozinho e é manhoso e, portanto, faz as coisas, procura juntar as pessoas à sua volta, dá-lhes um bocadinho suficiente para que eles fiquem dependentes de si. O Dom João II tinha outro feitio, as coisas são o que são, e é um homem só acossado. E, portanto, esse período de 1479 e 1483 é um período de crispação, que vai levar, inclusive, em 1483, à detecção de uma conjura do Duque de Bragança, que vai levar à decapitação da Casa de Bragança. E a decapitação da Casa de Bragança não é para acabar com um Duque, é acabar com um Duque, com um Marquês, com um Conde, com um Chanceler. É toda uma rede de aristocratas pesadíssimos. O segundo, o Marquês, Dom João, era Marquês de Montemor, era o Condestável do Reino, e, portanto, o terceiro era o Conde de Faro, o outro era o Chanceler. Portanto, é um conjunto de gente que desaparece de uma só vez, de uma panada. Porquê é que o Dom João II consegue fazer isso? Porque tem, de facto, essa rede fidelíssima de condes que está por trás, que tinha sido criada pelo pai. E tem outra coisa fundamental, também resultado da política ultramarina de Dom Afonso V, que agora tem uma fonte de rendimento essencial, que é o ouro da mina. O ouro da mina é uma das chaves para perceber este período concreto, porque o ouro da mina permitiu que a monarquia deixasse de ter que estar sempre a negociar impostos para ter receitas extraordinárias com os povos, portanto deixa de convocar cortes. Deixa de convocar cortes, não cobra impostos extraordinários, não precisa, tanto, jorra ouro no país naquela altura. Nós falamos sempre do ouro do Brasil, mas o ouro da mina foi muito mais impactante para o país, porque era um país de 1 milhão de pessoas, portanto, num outro tempo, foi muito mais impactante, sem sombra de dúvida, sobretudo neste processo da centralização régia. E é o Manuelino é o ouro da mina, o que fez o Manuelino para o país todo é o ouro da mina, e esta riqueza vai fazer com que os reis deixem de ter definitivamente que dar terras aos nobres para passar-lhes a dar tensas. Mas enquanto que eu, se dou uma terra, se me zango com ele, tenho que ir lá com a minha hoste tirar-lhe a terra, eu, se lhe dou uma tensa, é só dizer depois ao veedor da fazenda: olha, ali já não pagas, que ele não vem com nenhum exército obrigar a pagar-me. E, portanto, o ouro teve esta dupla vantagem, que dá dinheiro à coroa, dá liquidez, e ao mesmo tempo ainda permite melhor dominar a aristocracia e a fidalguia. E isso está a acontecer exatamente neste momento, ou seja, quando Dom João II, que se sente só perante aquela constelação de Braganças e dos primos viseus, em que o Dom Diogo era de facto uma personagem complexa. Duas figuras que marcaram esse período histórico em concreto foram duas mulheres. Exatamente. Isabel de Castela, a chamada Católica, Exatamente. e a sua rival, a chamada Beltraneja, com uma ligação direta ao pai de Dom João II, Dom Afonso V, que foram casados, ou tentaram ser casados. Foram casados num só de papel passado, mas não sem concretizar. Esta disputa que se estabeleceu entre a Beltraneja e Isabel de Castela, que marcas políticas e psicológicas é que deixou em Portugal? Teve várias consequências, mas a mais importante foi que, apesar de... a grande consequência é que Castela acaba por ficar ligada a Aragão e não a Portugal, porque no fundo o que houve ali foi uma disputa. Isabel estava ligada ao rei de Aragão, ou ao herdeiro de Aragão,
e a Beltraneira estava ligada ao rei de Portugal. No fundo, é o bloco hispano-mediterrâneo que se assume e não um hispano-atlântico. E, portanto, deixou aqui uma tensão que se vai demorar a resolver. E enquanto se vai demorar a resolver, Dom João II é, de fundo, é o challenger dos reis católicos. Portanto, digamos que começa, até porque depois logo a seguir vão conquistar o Reino de Granada. O que emerge desse conflito é o Portugal como o poder desafiante à hegemonia hispânica, como até hoje. É aquilo que atrapalha o mapa da Península Ibérica. E essa tensão, na altura, é marcada pelas desconfianças de uma guerra de 4 anos. A guerra de 4 anos, que é resolvida por um outro par de mulheres, que também não deixa de ser interessante, que é a mesma Isabela Católica, mas Dona Beatriz, duquesa de Viseu. É que nós falamos sempre de uma história muito patriarcal, mas o patriarcado nunca foi tão poderoso como os homens imaginam e os clérigos escreveram. Porque os 2 momentos em que o mapa de Portugal é fixado foi sempre em contos de mulheres. É em 1230, quando Dona Teresa de Portugal, tia do rei Dom Sancho II, se encontra com Berengária, mãe de Fernando III de Castela, para decidirem quem é que fica com Leão, com o reino de Leão, que estava ali a sussurrar. E depois, em 1479, outra vez 2 mulheres é que definem como é que a Península Ibérica se resolve. Há uma coisa que é interessante neste tempo, é que por via da paz que foi estabelecida entre Portugal e Castela no final desta guerra, e quando Portugal aceita que a Beltraneja não venha a ser rainha de Castela, e aguarda, mas guarda, impede que os castelos fiquem com ela enfim, vai viver depois 20 anos fechada no Castelo de São Jorge. Foi uma vida triste, mas enfim, podia ter sido assassinada, que ainda era pior, mas ficou fechada 20 anos, depois de ter estado encerrada em vários mosteiros, passa os últimos 20 anos da sua vida no Castelo de São Jorge. Mas há uma coisa muito interessante, é que a paz proporcionou que Portugal ficasse durante mais um par de anos com o Atlântico só para si. E isto vai ser alterado depois com Cristóvão Colombo e com a viagem de Colombo, que vai obrigar depois os portugueses e os castelhanos a reentenderem-se uma vez mais sobre o Atlântico. Mas é muito interessante porque em 1479, 83, neste período que nós temos, estamos a falar em específico, aquilo que acontece é que o preço que Isabela Católica pagou para que Portugal aceitasse a sua realeza castelhana foi ela abdicar do Atlântico. E abdicando do Atlântico, ficou enfeudada durante um par de anos na política mediterrânica do marido, que era o último grande conquistador. O homem conquista depois o reino de Nápoles, vai conquistar Granada, vai conquistar Navarra, enfim, é um dos últimos grandes conquistadores da Europa. Outro marco deste período foram as terçarias de Moura, sebejamente conhecido e já algumas vezes retratado na literatura. Este episódio, que foi um episódio diplomático, mas também um exercício de poder e identidade na altura, como é que se pode interpretar esta conjuntura e as terçarias de Moura neste contexto ibérico entre 1479 e 1483? Tem a ver muito com aquilo que me perguntou antes sobre a tensão, porque na verdade ele representa o desejo da paz e a manifestação da desconfiança. Portanto, nós queremos fazer a paz, mas ninguém confia no outro, e portanto vamos trocar crianças. Eu tomo conta de umas crianças, uma criança vem para o meu lado, outra vai para o teu lado, nós não queremos que aconteça nada às nossas crianças, e a garantia da paz são crianças. E ao mesmo tempo é o testemunho exatamente daquilo que vai incomodar o homem só, que é Dom João II, que é o poder excepcional da Casa de Viseu, neste caso, através de Dona Beatriz, porque as terçarias de Moura corresponde à desnacionalização momentânea do Castelo de Moura, que deixa de pertencer a Portugal, para ser um território neutro, onde, sob a tutela de Dona Beatriz, a Duquesa de Viseu, que é a sogra do rei, que é a avó do herdeiro de Portugal, que lá está, Dom Afonso, e onde Isabela Católica, que é sobrinha de Dona Beatriz, coloca a sua própria filha como refém. E, portanto, eles ficam ali fechados. Em contrapartida, a Dona Beatriz tem que dar o seu filho primogénito, que é o Duque de Viseu, a Castela. Depois aquilo é uma grande confusão, porque o Duque Dom Diogo uma vez está doente, e então chega o primeiro de Viseu que vai, não é o Dom Diogo, mas o Dom Manuel. Depois de Isabela Católica ter a certeza absoluta, há documentos que mostram isso, de ter a certeza absoluta que o Dom Manuel era o herdeiro da Casa de Viseu, porque se não fosse, não prestava. Exato. Já era descartável, portanto não interessava. Tinha que ser uma figura que não fosse descartável. Depois o Dom Diogo fica bom e o Dom Manuel vem e vai o Dom Diogo. Depois o Dom Diogo faz lá tropelias de primeiro e é expulso.
ele engravida uma cunhada do Fernando Católico, que não é assim uma coisa, com 16 anos, e portanto percebe-se que um rapaz com os 16 anos, estando refém num sítio, engravida a mulher do irmão do rei, que também era capaz de, em Portugal, pensar que podia matar o rei. Quer dizer, acho que faz parte do mesmo cenário imaginativo daquele rapaz. E, portanto, e Dom Manuel depois era para ir outra vez para lá, porque eles zangaram com o Dom Diogo, mas depois, em vez de ir para lá, vai para Beja, vai para Moura. Mas isto significa também, exatamente, o poder que esta casa ducal tinha de ser, no fundo, o fiel da balança entre os dois reinos. E é disto, de facto, que Dom João II, é isto que Dom João II não quer para o seu reinado. Dentro dessa casa ducal existia outra mulher, sobre a qual não falámos hoje, que era exatamente Leonor de Viseu. Sim. Princesa consorte e depois rainha, Sim. por casamento com Dom João Exatamente. II. Que papel desempenhou a rainha nesta fase em termos de consolidação do poder régio de Dom João II? Dona Leonor é uma figura que eu creio que ainda está por estudar seriamente. De qualquer maneira, repare, há uma coisa que é grave. Dona Leonor é uma Viseu, prima dos Braganças, e portanto ela começa a prever em 1473 o marido a decapitar ou a eliminar a Casa de Bragança. A casa é dissolvida, todos os bens dos Braganças são redistribuídos por uma série de fidalgos. Depois o Dom Manuel I, quando restabelece a casa, vai buscar outra vez isso tudo aos bocadinhos. E depois é a irmã do próprio Dom Diogo, que é assassinado pelo rei em 1484 em Setúbal. E a verdade é que em nenhum desses momentos se pode dizer que a rainha tenha secundado os conspiradores. Ou seja, de certa maneira, podemos dizer que a rainha garantiu que Dom João II não fosse de facto atraiçoado, porque ela dormia com ele, não é? Portanto, era a maneira, no limite, era a pessoa que, se tivesse entrado na companhia, podia ter facilitado facilmente entre envenenamentos, entre assassinato propriamente dito, tudo podia ter acontecido, abrir a porta, tudo podia ter acontecido. A verdade é que Dona Leonor, nesse tempo, é uma mulher que está do lado do rei. E, portanto, que não, em momento nenhum, há de ter sofrido, caramba, morreu-lhe o irmão, não é? O irmão é assassinado. Mas a verdade é que, quando o irmão é assassinado, tudo o que era a Casa de Viseu fica intocado, à exceção de Moura e Serpa, fica intocado nas mãos de um outro irmão, que é Dom Manuel, o futuro rei. Aliás, a rainha depois disso volta a engravidar, portanto, há uma altura em que tem relações íntimas normais com o marido, ela volta a engravidar em 83, 84, mas depois aborta, e o que é diferente é, a princípio aceita com a magnanimidade possível o bastardo, mas ela aceita o bastardo enquanto ela é que é a senhora, ela é que é a mãe do herdeiro. Tudo muda quando o herdeiro morre. Ela não voltou a engravidar, ela não voltou a dar à luz, portanto ela voltou a engravidar e perdeu uma criança pelo menos, não sei se mais, mas uma está documentada nas crónicas. Chega a fazer peregrinações, vai a Lamego, vai a vários santuários a pedir mais filhos. Portanto, nos anos 80 e neste período concreto a que se reporta esta nossa conversa, em particular, Dona Leonor é talvez a garantia do triunfo de Dom João II neste seu combate só, porque a única pessoa pela qual ele não está só é a própria esposa, que nunca tem nenhum sinal, nunca dá nenhum sinal de estar do lado dos conspiradores. O senhor professor falou há pouco, já mais de uma vez, sobre a morte de Duque de Bragança e também de Dom Diogo, Duque de Viseu, que são duas execuções trágicas no início do reinado de Dom João II e que, de uma certa forma, permitiram que o rei se engrandecesse e assumisse plenamente o seu reinado. Estes dois atos foram atos de crueldade, de aproveitamento político ou de simples visão de Estado? Eu acho que essencialmente são uma visão de Estado. E daí que eu também, nessa última entrevista que dei, tratei Dom João II como um príncipe maquiavélico neste sentido, em que os interesses do Estado se sobrepõem a tudo e mais alguma coisa. Ou seja, crueldade não é, quer dizer, se não matas, morres, não é? Portanto, digamos, sobretudo na segunda conspiração. A primeira conspiração é estranha. Os Braganças tinham as suas prosápias todas, mas aquilo, no fundo, é uma denúncia que um criado que diz que estão umas cartas em Vila Viçosa. É uma coisa, se foi uma conspiração, foi muito mal feita, né? Foi uma coisa muito mal amanhada por parte dos Braganças. E os Braganças, a única coisa que podiam tentar era fazer com que os Braganças não tinham aspirações ao trono. Os Braganças o que podiam ter feito era fazer com que Castela dominasse Portugal e que eles depois fossem mais beneficiados, junto, diz, da rainha, mas
enquanto que Dom Diogo quer ser rei. Dom Diogo é primo direito de Dom João II. Dom João II, a linhagem que vinha de Dom Afonso V estava resumida a Dom João II e ao seu filho. Se essa linhagem se extinguisse, como vai acontecer, são os filhos do infante Dom Fernando, netos de Dom Duarte também, passam a ser os herdeiros do trono. O Dom Diogo teve foi pressa. Em vez de esperar que o sobrinho caísse do cavalo e que a irmã não voltasse a engravidar, quis apressar o assunto e aquilo correu-lhe mal. O Dom Manuel, que não tinha o mesmo feitio que o irmão, nunca pensou ser rei e de repente caiu o trono nas mãos de uma maneira inesperada. Portanto, o Dom João II, no caso, sobretudo no caso do Dom Diogo, não tem alternativa. Quer dizer, a alternativa era deixar-se imolar como um cordeiro, que não era o feitio dele, naturalmente. Portanto, nós estamos num tempo em que, como por isso é que eu há pouco falei na questão, inclusive, dos príncipes da Torre de Londres, não é? Sim. Quando o Eduardo V e o irmão desaparecem às mãos de Henrique III, do Henrique III Tudor, que depois vai ser derrotado por Ricardo III, que depois é derrotado em 1485 por Henrique VII. Mas o que se passa em Inglaterra tem muito a ver com isto. Também lá está, é um filho segundo, é o irmão mais novo de um rei, o rei morre e ele toma conta dos sobrinhos e faz-os desaparecer e assim torna-se rei, momentaneamente, porque depois há uma revolta. E, portanto, estamos num tempo em que este tipo de coisas acontecem. Não, o Luís XI tinha acabado com o Duque da Borgonha, enfim, também está envolvido em não sei quantas guerras intestinas, e, portanto, é um período onde muitos governantes morrem violentamente às mãos de competidores, e o Dom João II aí sobreviveu, foi um sobrevivente, e tanto como sobrevivente teve clarividência política à luz dos meios próprios daquela época, não é? Que é inexecutível, a execução nem que seja pelas próprias mãos. Dom João II ficou para a história como o príncipe perfeito. É o cognome pelo qual todos o conhecemos. Como o professor já disse há pouco, um artigo recente que saiu na revista Sabe, no qual o senhor professor colaborou, o artigo vem apelidado, e vem inclusivamente a manchete na capa, como o príncipe maquiavélico. Até que ponto este título faz justiça à complexidade não só do rei, mas também do homem que foi Dom João II? Não vou fazer uma avaliação tão de bom ou mau, mas eu acho que a palavra maquiavélica adequa-se bem a Dom João II, sozinha, como qualquer palavra sozinha, corre o risco sempre de ser demasiado redutora. Esse é que é o problema. Ou seja, eu diria que ele é um homem maquiavélico, e isso ajuda a perceber essa perfeição, porque a perfeição de que o imaginário popular deixou-se envolver, tem a ver essencialmente com a forma como ele, de facto, conseguiu pôr os portugueses à beira da Índia, seja pelas expedições que ordenou até à descoberta do Cabo da Boa Esperança, seja pela forma como depois discretamente conseguiu garantir o conhecimento do sistema de ventos e das correntes do Atlântico Sul, e depois como selou tudo isso com o Tratado de Tordesilhas de 1494, em que sabemos que tem um papel específico e específico dele, e só dele, que é quando nas negociações exige que a linha de separação das zonas de influência fique mais a ocidente do que a proposta original dos castelhanos, para ganhar com isso o Atlântico Sul, independentemente do Brasil, mas sobretudo para ganhar o Atlântico Sul. De facto, isto é um processo que mostra um homem com visão. Aliás, quando nós, ao nível só da história da expansão portuguesa, a diferença para o pai não é de mudança de políticas, mas é como as coisas correm. O Dom Afonso V dá ordem para avançar em todas as direções, num sentido de ver o que é que vai dar. O Dom João II não, já não é avançar, tem um plano. O Dom Afonso V só estava a reagir à novidade, reage positivamente, querendo avançar em todas as direções, mas avançar a ver o que é que aparece. Dom João II já sabe o que é que está à procura, porque está noutro tempo, aproveita aquilo que o pai lhe tinha proporcionado. E, portanto, na administração interna, não há muito a dizer daquele reinado, por comparação sobretudo com o que vem a seguir aí. Dom Manuel I é um grande reformador. E é um grande reformador desde o primeiro mês de reinado, quando logo começa a preparar a reforma dos forais, por exemplo. Portanto, Dom João II, a ideia do príncipe perfeito é uma ideia política, é uma ideia dos cronistas, inevitavelmente, que para isso apocaram muito, quer o Dom Afonso V, quer muitas vezes, até o próprio filho. No Garcia de Rezende há uma passagem impressionante, do meu ponto de vista, que o Garcia de Rezende retrata o que se passou logo a seguir à morte do príncipe Dom Afonso.
E quando o príncipe Dom Afonso morre, segundo este cronista, uma série de gente foi apresentar condolências ao rei, e que o rei estava um bocadinho consolado e dizia, bom, mas isto talvez tenha sido vontade de Deus, porque como isto diz o cronista, porque o rei disse que o meu filho era mais dado às rendas do que à espada, e era assim uma espécie de análise como o seu avô, o rei Dom Afonso. E, portanto, numa penada, os cronistas se tratam, o próprio príncipe que morreu, se tratam o Dom Afonso V, no fundo só nesta ideia de exaltar ao máximo o seu herói, que é aquele rei. Não acredito que o Dom João II tenha dito isso, sinceramente não acredito. Lá está, é daquelas coisas que eu só posso dizer assim, o cronista disse, mas eu não acredito, nem sequer é segundo o cronista disse, mas eu não acredito, porque não há nada que nos mostre o Dom João II em toda a sua vida contra o pai, pelo contrário, e muito menos contra o filho. Rematando a sua pergunta, Maquiavélico faz sentido na forma como ele geriu a política, no sentido em que, sendo um homem só, derrubou uma constelação de aristocratas poderosíssimos. E tem que haver aqui, o Maquiavélico corresponde a uma pessoa com discernimento, com inteligência, não é? O Maquiavélico não tontinho. E, portanto, sim, desse ponto de vista, com frieza política, não é? Frieza política, 100% Dom João II é um rei com uma frieza política intocável e de uma dureza aí extraordinária. Mais tarde, será diferente quando, por exemplo, vai tentar que o Dom Jorge seja o seu herdeiro, aí já está em perda completamente, e aí nem sequer tenta, mas tenta uma coisa que era impossível. Lá está, também dentro do próprio reinado há oscilações entre um momento, no princípio, que ele é o todo-poderoso, indiscutivelmente, e o momento em que ele, de repente, a história, ele fica sem tapete, que é quando fica sem herdeiro. E isso vai ser devastador para o final da sua vida. Senhor professor, para terminar, que conselho daria aos mais jovens, sejam eles historiadores, estudantes, investigadores, leitores, sobre a importância de conhecermos o nosso passado para podermos compreender o presente e o futuro? O conselho que eu dou é que leiam e viajem. Eu hoje digo aos meus alunos que, neste momento, eu creio que o resultado das minhas aulas e daquilo que eu escrevo já tem muito mais a ver com a viagem do que com a leitura. Só ler crónicas não serve, só ler documentação não serve, isso é para os especialistas, mas viagem, para perceber um país como o nosso, é preciso conhecer o seu território, é preciso conhecer os seus monumentos. Portanto, isto só para dizer que saber de história não é apenas uma coisa que pode ser enfadonha, que é ler coisas de textos antigos, não, pode ser lúdico, porque tem a ver com viagem. Visitem os museus, onde contêm concentrações de informação interessantíssima. Nós, para o período a partir do século XV, podemos fazer história através da pintura, porque temos o cotidiano, porque temos os retratos, temos que começar a visualizar as pessoas, e, portanto, o meu conselho é dizer uma coisa indiscutivelmente: eu conhecendo o meu território, eu conhecendo alguns dos acontecimentos fundamentais do meu passado, eu sou melhor cidadão. E ser melhor cidadão no sentido em que percebo melhor quem é que eu sou no mundo, até me permite acolher melhor os outros. Não no sentido, isto não é para fecharmos como se fôssemos uma super fortaleza, não, mas para sabermos acolher e para integrar os outros. Eu tive ontem uma tese de mestrado em que houve uma mostra de património industrial num concelho do país, onde a uma das visitas só foram imigrantes. Eu achei aquilo extraordinário, foi das coisas mais extraordinárias que eu vi nessa tese, porque exatamente é mostrar, mas eu para mostrar o que é meu aos outros que eu acolho no meu país, eu tenho que conhecer. E, portanto, o conhecimento, que é leitura e viagem e museus. Muito obrigado, Sr. Professor. Tem realmente conhecimentos extraordinários. Muito obrigado por participar neste episódio. Foi um gosto, muito obrigado. A história tem um poder silencioso, o de nos recordar que nada é inevitável e que tudo o que somos hoje já foi uma escolha de alguém que existiu no passado. Pelas palavras do professor João Paulo Oliveira e Costa, revisitámos um tempo em que Portugal aprendeu a afirmar-se, entre alianças e traições, entre a coragem e o destino, os anos em que um príncipe perfeito redesenhou o rosto do poder e preparou o caminho para um império. Mas mais do que reis ou guerras, a história é feita de consciência. É o espelho onde vemos a nossa própria humanidade refletida nos gestos de quem nos antecedeu. E conversar com um historiador como o professor João Paulo Oliveira e Costa é recordar que compreender o passado não é um exercício de saudade, mas um ato de lucidez. Eu sou o Nuno Pomuceno e este foi mais um episódio de Um Mosteiro. Obrigado por nos acompanhar e até à próxima viagem, de preferência na companhia de um bom livro.
Sim, eu percebi. Então, take 2. Está a interferir. Pois. Recebe muita coisa. Sobre o primeiro. Take 5. Ao podcast. Já fiz 2 podcasts, agora estou a fazer um videocast. Take 6. Hoje vamos chegar às 10. Professor João Paulo Oliveira Costa, muito. Ou seja, ia dizer bom dia, não posso dizer bom dia. Take 8. É só conseguir acertar aqui com o texto. Take 9. Take 10.